CBN Rural. As notícias do agronegócio, com Rogério Reco. Oferecimento: Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Plant Center. Há 35 anos, ao lado do homem do campo. Unicampo. Cooperativa de Trabalho Agronômico. Usina Santa Terezinha. Rodotop. Terceirização de frotas. E Forte Green. Para nós, o futuro é green. Rogério Reco, boa tarde. Boa tarde, Letícia e ouvintes. Na reta final para o início da semeadura da soja, cujo período está autorizado a partir de 10 de setembro na região de Maringá, os produtores vivem a expectativa de mais uma safra que, fazemos votos, seja muito generosa. E nesses dias que antecedem a largada de mais um ciclo, será que o produtor ainda tem alguns preparativos, algumas tarefas aí para serem finalizadas, como, por exemplo, em relação ao controle de ervas daninhas? Pois esse é o assunto aqui no CBN Rural de hoje, com o Alziro Neto, especialista em desenvolvimento de mercado da empresa Ouro Fino Agrociências. Boa tarde, Alziro. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui representando a Ouro Fino, né, o time da Ouro Fino, trazer informações ao produtor rural. É uma satisfação muito grande estar presente na CBN e trazer algumas informações aí de manejo de plantas daninhas aí nesse contexto agora, no início do plantio aí. A gente está iniciando o próximo mês os plantios da maior cultura a nível de Brasil, que é a soja, né, Rogério? Certo. Alziro, as chuvas no último final de semana, após aí um longo período seco, né, foram muito bem-vindas, é claro, mas a volta dessa umidade também contribuiu para o desenvolvimento de ervas daninhas, né, nessa reta final. Que providências aí o produtor deve tomar até o início da semeadura? Rogério, é um cenário, né, um pouco diferente dos outros anos, né? A gente passou o período aí de julho, agosto, com baixas pluviosidades aí, mais ao sul do estado do Paraná, onde nós tivemos chuvas mais recorrentes, mas ao norte as chuvas foram menores. Que nem você disse aí, o final de semana aí tivemos volumes maiores aí na Grande Maringá, em torno de 40, 50 milímetros aí, onde que começa a startar, né, a germinação das principais plantas daninhas, né? Nós ficamos um período grande aí, após a colheita do milho, com o solo sem coberturas, e a planta daninha estava só esperando vir aí essa umidade justamente para ela poder startar aí o processo de germinação. Então, nós temos que ficar muito atento aí nessas áreas que choveu aí, justamente já para começar esses manejos aí de plantas daninhas, tá, Rogério? Alziro, e aonde quase não choveu, né? A gente sabe que em muitos municípios aí a chuva não deu nem para baixar a poeira. Pois é, Rogério, é o Brasil, né? O Brasil é continental, né? E o estado do Paraná também é um estado produtor muito grande também. A região ali próxima ao Umuarama, Palotina, indo mais para o lado de Guaíra ali, os índices foram menores, né? E realmente ali as chuvas foram baixo índice mesmo, né? E o que a gente precisa fazer é ter uma melhor condição. Para o manejo de plantas daninhas ser eficiente, Rogério, a gente precisa ter uma umidade boa no solo, a planta está bem desestressada, vamos falar desse período que nós ficamos sem chuvas, né? Ela precisa estar apta ali para receber o herbicida da melhor forma possível, né? Para ter maior eficácia de controle, né? E o produtor não desperdiçar o maior investimento dele nessa dessecação aí de uma maneira mais eficaz, né? Então, prestar muita atenção nisso daí, fazer esse levantamento das áreas aonde que não choveu, onde que choveu, tiver maior umidade, entrar nessas áreas aí que teve maior umidade aí, com melhor manejo indicado. Quer dizer, quanto menos umidade, fica mais complicado, quer dizer, menos resultado, né? Isso. A eficiência, né? São várias hipóteses, né, que ocorre dentro de uma dessecação, né? Variáveis, são várias variáveis dentro da dessecação, e uma delas, primordial para um bom funcionamento do herbicida, é sim a umidade, tá? Então a gente precisa de uma umidade no solo, a planta está bem túrgida ali, bem fácil para receber, apta ali para receber esse herbicida e ter esse controle que a gente espera, né, Rogério? Ô, Alziro, tem uma praga aí, né, que é a tal da buva, e a buva é sempre uma preocupação, né?
E ela se prolifera intensamente, infestando inclusive quintais e terrenos vazios nas cidades. Mas no caso de uma lavoura de soja, se a buva não for adequadamente controlada, que prejuízo ela pode trazer? É isso daí, né? A buva é um problema seríssimo, né, ainda, né? A gente tem passado por isso aí, só que assim, Rogério, a gente tem conseguido manejar ainda, já faz um bom tempo que a gente está vindo com a buva no sistema e a gente está ainda conseguindo ter um bom controle dele, um bom manejo de buva, né? E o grande problema hoje que a gente vê, né, a Ouro Fino participou agora recentemente do Congresso Brasileiro de Plantas Daninhas, onde estavam reunidos lá os maiores herbologistas do país, não só pesquisadores aqui do país, mas de fora do país, Estados Unidos, Argentina, Paraguai e outros países lá, e todos eles com problemas de plantas daninhas também, né? E de forma unânime, o grande problema hoje, Rogério, é a questão do capim-pé de galinha, a Eleusina indica, tá? É um problema seríssimo, de norte a sul do país, é uma planta daninha com problema seríssimo aí, principalmente no controle dessa planta aí, é uma planta comum de encontrar, que nem a buva, que nem você citou, o capim-pé de galinha também está presente em terrenos baldios, da cidade, né, em campo de futebol, muito comum encontrar, tal, e é uma planta daninha bem difícil de controlar também, né, e dentro do manejo que a gente recomenda, tá, tanto da buva como do capim-pé de galinha, tá, a Ouro Fino tem algumas ferramentas, principalmente um produto novo que ela está trazendo aí no mercado, o Terrador, que é um produto à base de Protox, é um mecanismo de ação novo no mercado para controlar folhas estreitas e folhas largas, né? E dentro desse manejo aí, a gente indica a adoção desse produto aí, justamente para controlar essas plantas daninhas resistentes de difícil controle. Você falou aí a questão de prejuízo, né? Realmente, a planta daninha pode roubar do produtor em torno de 10% a 15%, até 20%, dependendo da planta daninha, por hectare mal manejada, tá? E isso a gente está falando em torno de R$1.000 a R$1.200 por hectare, se a gente deixar de manejar bem essas plantas daninhas. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí na hora de manejar essas plantas daninhas aí, tá, Rogério? É uma situação que o produtor tem que ficar atento, né? Porque tem que começar bem a safra, tem que fazer todo o controle aí. E no caso de ervas daninhas que têm resistência a controle químico, como é que fica? Então, o que a gente precisa fazer é justamente isso daí, Rogério. A gente fazer o levantamento da área, conhecer a área do produtor, né? O produtor que está lá no dia a dia, saber ali quais as ervas que estão escapando, por que elas estão escapando, né? E dentro do manejo, né, que a gente fala de plantas daninhas, é sempre estar rotacionando, né, o mecanismo de ação. A gente falou de buva e pé de galinha, né? Antigamente, apenas com glifosato, a gente controlava essas plantas daninhas. E com o uso excessivo desse glifosato, nós começamos a selecionar indivíduos e torná-los eles resistentes, né? Então, a adoção mesmo é a gente utilizar mecanismos de ações diferentes, rotacionar esse mecanismo de ação para ter um espectro maior de controle de plantas daninhas, né? E uma efetividade maior a campo, tanto controlando folha larga como folha estreita, porque no campo a gente vai ver de tudo, folha larga, folha estreita, plantas dentro do estágio, fora do estágio, né, de controle. Então é um mix que a gente tem e a gente tem que fazer esse levantamento de plantas daninhas, saber qual que é a principal planta daninha da sua área, né? E poder colocar também questão de estágio, né? Se ela é uma planta adulta, já está fora de estágio, justamente para a gente poder entrar com a melhor recomendação possível e não deixar essas plantas daninhas sobrar, né? Também no manejo químico, a gente tem que entender que também a gente tem alguns herbicidas pré-emergentes, que é fundamental a gente utilizar justamente para preservar a soja saindo limpo, né? Para não ter uma mata competição para roubar essa produção nossa, né, Rogério? Certo. Alziro, a natureza apresenta soluções, né, para o controle de ervas daninhas. Por exemplo, manter o solo sempre protegido com cobertura de palhada, o que seria uma forma eficiente de inibir o desenvolvimento de ervas, correto? Isso, Rogério, correto, você tocou num ponto, né, a gente está falando de manejo químico, né, de dessecação, herbicidas, né, mas a gente tem que entender todo o manejo, né, de todo o sistema, né, as coberturas, né, as plantas de cobertura é muito bem-vinda nesse sistema, né,
As plantas de cobertura, a gente fala que é um controle cultural que se dá nas plantas daninhas, né? Então, deixar o solo sempre coberto, com uma boa palhada, com plantas de cobertura de entre-safra ou de inverno aí, no exemplo, a braquiária, a aveia, o próprio trigo, milheto em algumas regiões, ao mais no norte o pessoal utiliza crotalária. Então, assim, são várias. Os mix de cobertura são sempre bem-vindos desse sistema, justamente para a gente proteger o solo, né? Para quem quer ter altas produtividades, é essencial a cobertura e a palhada, sim, para proteger o solo e ter altas produtividades. Então, essa recomendação, então, é que o produtor converse, né, com o seu engenheiro agrônomo aí, faça um planejamento para o próximo ano, para que realmente ele invista mais na palhada, que é uma forma sustentável de conduzir a sua lavoura. Ok, então nós conversamos com Alziro Neto, especialista em desenvolvimento de mercado da empresa Ouro Fino Agrociências, que falou sobre a necessidade de um bom controle de ervas daninhas antes da semeadura da soja. Então, Alziro, grato pela entrevista. Que é isso, Rogério. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço cedido por vocês aí. A Ouro Fino fica à disposição com todo o time a nível de Brasil aí, para mais detalhes aí do nosso manejo aí de plantas daninhas de difícil controle e resistente, tá ok? Muito obrigado e fico à disposição. Tá certo, uma boa tarde e voltamos ao estúdio com a Letícia Tristão. Obrigada, Rogério. Agora 3h52. Valeu, então. Grato, viu? Rural. Rogério, obrigado aí, cara. Beleza. Precisando, fica à disposição aí, tá ok? Mais então. Obrigado. Valeu, tudo de bom. Tchau.